We have always turned towards the sun in search of answers, and we're finally reaching an era in which all of these answers radiate a brilliant future. Join us in this incredible dream of transforming photovoltaic energy into the driving force and solution to the great challenges of our time. Welcome to Soltech. At Soltech, we continue to develop and implement the most cutting-edge technologies in solar energy all over the world, so that every single ray of sunlight counts. We share the energy that drives us on this exciting journey towards a cleaner, fairer, and more sustainable world. Muito bom dia a todos, 10 horas mais 2 minutos. Eu sou Pedro Aurélio Teixeira, jornalista do canal Energia, e estamos juntos hoje para o terceiro episódio da quarta temporada do Energy Tech Talks, com o tema Brilho no Mercado de Energia Solar, Soluções para o Sucesso Fotovoltaico no Brasil. Nesse webinar, veremos novas soluções da Soltech voltadas para as necessidades de projetos fotovoltaicos no Brasil. E tem como convidados dessa vez Rafael Alexo de Oliveira, Project Engineering Coordinator da Soltech, Franz Hanner, especialista em energias renováveis do Grupo Energia, e Lucas Constantino Arantes Maimone, também especialista em energias renováveis do Grupo Energia. Lembrando a todos vocês que estão nos assistindo que para enviar perguntas é só mandar pela caixa de Q&A, esse botãozinho que tem aqui embaixo na tela, não esquecendo de colocar o nome, a empresa e para quem é a pergunta que você está direcionando. Bem, agora sem mais delongas, vamos à apresentação, uma breve apresentação das duas empresas, que vai ser feito. Vou iniciar com o Rafael, depois veremos mais uma apresentação do Rafael com a participação do Franz e do Lucas. Bem, Rafael, a palavra é sua. Bom dia a todos, obrigado, Pedro. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Bom dia a todos. Falar um pouco sobre a Soltech. Tá? A Soltech é uma empresa fotovoltaica integrada verticalmente, especializada na fabricação e no fornecimento de tracas solares de eixo único, né? Com operações globais e com força de trabalho de mais de 1.200 pessoas, combinadas com experiência e inovação, com mais de 146 patentes ativas, tá? Hoje estamos com um pipeline de mais de 17,6 gigawatts em projetos, onde no Brasil, hoje passamos dos 5 gigawatts de fornecimento de tracker, tá? Aqui a gente tem um overview básico sobre BOP, onde já temos 5 gigas de instalação e mais de 1,8 gigas de construção, tá? Eu passo a palavra para o Lucas, falar um pouco sobre o Grupo Energia. Bom dia a todos, obrigado, Rafael. Então, falar um pouquinho aqui do Grupo Energia. Ela foi uma holding brasileira criada em 2004 e ela é composta pelas empresas Energia Consult, Gen Solares e Energia Participações, né? E participou em mais de 70 gigas de projetos de energias renováveis, atuando nas segmentações de solar, eólica, hidro, sistema de armazenamento e também em linhas de transmissão, né? Falar um pouquinho aqui específico da parte de fotovoltaica. A gente participa principalmente nos escopos em due diligence, para engenharia do proprietário e engenharia do proprietário, né? E mais especificamente para essa conversa, falando da engenharia do proprietário, a gente atua dando suporte a investidores, né? Na escolha de equipamentos, dos equipamentos principais da usina e
da escolha de EPCistas. E aí, para fazer isso, a gente usa uma ferramenta chamada LCOE, que é basicamente um estudo de produção de energia versus CAPEX e OPEX da planta. Para realizar esse estudo de produção de energia, a gente está sempre querendo conhecer as tecnologias do mercado, principalmente as novas tecnologias, e entender os ganhos e perdas, dessas tecnologias. Então, para tanto, a gente está em conversa, né, com os fornecedores, sempre para poder viabilizar esses ganhos e perdas dessas novas tecnologias. E aí, agora, especificamente falando desse webinar aqui, a gente está trabalhando junto com a Soltec para conseguir estimar um ganho do produto que eles vão falar, do Team Tracker, para projetos de geração de energias fotovoltaicas, né? Eu devolvo a palavra para o Pedro, que ele vai continuar aí falando. Ok, Lucas, obrigado. Rafael, agora você vai fazer a apresentação realmente aí da solução da Soltec, tá? Falar mais uma vez aí a palavra é sua. Obrigado. Então, contextualizando um pouco sobre o assunto, vamos falar inicialmente sobre o Tracker SF1. O Tracker SF1 é a mais nova solução em tracker da Soltec, tá? É um tracker de eixo horizontal único, bifila, com amplitude máxima de tracking de mais ou menos 60 graus, onde utilizamos hoje como padrão, mais ou menos 55 graus, e é composto por um sistema de acionamento com duas redutoras ligadas por um eixo cardan, alimentadas por um motor CC e tudo e junto à eletrônica, tudo alimentado com um painel dedicado. Então ele não faz o consumo da string do projeto, tem uma alimentação própria. Aqui, como vocês podem ver, o track ele é composto por duas mesas, tá? E interligada pelo eixo, ok? Falando um pouco sobre o Team Track, que é o tema principal da apresentação, o Team Track ele é um algoritmo que faz o cálculo da angulação solar e assim compensa individualmente cada tracker, tá? Gerando um ganho de geração das UFVs. E este cálculo ele é feito através do georreferenciamento em três vetores, tá? Os vetores x, y e z, onde temos a altitude, latitude e longitude do projeto, tá? Esse sistema foi certificado pela TUV, tá? E comparado a sistemas que não utilizam o backtracking, utiliza só o tracking normal, ele gera ganhos de até 6,2%. E em relação a sistemas que utilizam backtracking, ele gera ganhos de até 1,13 a 1,2%. Além de fazer essa compensação individual de cada tracker, ele também possui um comando do sistema Face-to-Face. Esse sistema Face-to-Face, ele auxilia no OEM no momento da lavagem dos módulos, onde ele posiciona os trackers transversalmente para facilitar a lavagem e possibilitar a passagem da máquina de duas fileiras por vez, acelerando assim o processo de limpeza do parque, tá? Aqui temos um esquema ilustrativo de como funciona o Team Track. À esquerda, a gente tem o standard de tracking, onde ele não faz a compensação de nenhum tracker e assim ocasiona o sombreamento dos trackers. E à direita, temos o Team Tracker. Acima, um tracker monofila e abaixo, um tracker bifila, tá? Falando um pouco sobre a certificação da TUV, a TUV é uma empresa alemã com mais de 150 anos no mercado de certificação de processos e equipamentos. Esse processo ocorreu em 27, onde tínhamos diferenças de posição geográfica, slopes mais acentuados em alguns e menos acentuados em outros, e regiões do globo. Mais à frente falarei um pouco sobre cada teste que foi realizado. Aqui temos o pipeline do Team Tracker hoje no Brasil, tá? Essa solução também é aplicada no mundo, mas hoje no Brasil temos esses projetos que somados dão mais de 3 GB de aplicação, tá?
Estamos buscando hoje atualizar todos os projetos mais antigos para essa solução, para assim melhorar para todos. E lembrando, essa solução não é cobrada pela Soltec, a gente não cobra um custo adicional por esse software. Então, todos os projetos já vão como standard a solução integrada, né? O algoritmo do backtracking, ele trabalha com algumas constantes, algumas variáveis e o algoritmo por cálculo. Falando sobre as constantes, hoje temos quatro tipos de constantes. As constantes do tracker, que seria a altura, largura, comprimento e distância entre os eixos. Geograficamente falando, a gente tem as latitude, longitude e altitude. Também levamos em conta a questão dos slopes leste, oeste e norte-sul. E levamos também o ângulo do tracker, o ângulo máximo do tracker e o ângulo de posicionamento do Sol leste, no sentido leste-oeste, tá? E algumas variáveis são consideradas no cálculo também, que são o azimuth solar, que é o ângulo desde o leste em relação ao norte da atual incidência solar, a elevação solar, que seria a angulação do Sol no plano horizontal, e a angulação do tracker no momento do cálculo, tá? Que aí você tem o ângulo do tracker ou do backtracker, dependendo do momento do dia, tá? Falando sobre o algoritmo do tracker, aqui podemos ver a estrutura desse algoritmo, onde startamos, iniciamos com os dados que serão coletados, que são pré-programados, e logo em seguida é feito o cálculo da posição solar, tá? Através da elevação solar e o azimuth solar, como havia dito. Após ele iniciar esse cálculo, ele afere se é dia ou noite. Caso seja noite, ele retorna e reinicia o processo. Caso ele seja dia, ele faz a aferição do azimuth solar. E assim, com o azimuth solar, ele consegue saber se é manhã ou tarde. Caso seja manhã, ele inicia o processo do oeste para o leste, e caso seja tarde, ele inicia o processo do leste para o oeste. E logo em seguida, após definir esses parâmetros, ele passa para o cálculo do ângulo do tracker para a compensação. E dessa forma, ele, de novo, com a elevação do tracker, com azimuth e elevação solar e com os dados constantes do tracker, ele faz o cálculo do posicionamento e verifica se vai dar o sombreamento. Caso dê o sombreamento, ele recalcula o ângulo do tracker e faz novamente a aferição. Feita a aferição, ele passa para o próximo tracker e assim por diante vai calculando posição individual de cada tracker. Finalizou, sendo o último tracker, ele retorna e reinicia todo o processo novamente. E assim durante todo o amanhã e tarde, ele vai fazendo a aferição constante. Essa atualização, ela é feita a cada 30 segundos. Então, a cada 30 segundos ele tem uma nova posição de cada tracker, tá? E cada uma compensando individualmente. Falando um pouco sobre os testes foram realizados em 4 regiões. Uma parte dos testes foram feitos na Espanha, uma parte no Brasil e uma parte na Alemanha. 9 para ser exato, 9 testes em cada país para ser exato. E foi considerado Espanha como região mediterrânea, Brasil como uma região equatorial e Alemanha como uma região de latitude norte, tá? Todas as plantas com algo em torno de 8 megas de potência e todas com tracker de um eixo, tá? Instalados no chão, com módulos de célula tipo Q e com inversor FS 3000, tá? Aqui a gente tem um pouco dos dados do ganho anual por região. Esses 9 testes em cada região, eles foram realizados em características diferentes.
As características que variavam eram a questão da rugosidade do terreno, onde a gente tem very irregular, onde temos acima de 4,8 graus de slope leste-oeste e 4,1 graus de slope norte-sul. Temos irregular, onde temos 4,6 graus de slope leste-oeste e 0,9 norte-sul. Irregular, onde temos pouca variação do slope, com ângulos de 0,7 graus leste-oeste e 0,2 graus norte-sul, tá? E com essas características, podemos observar que os ganhos por região, quando o terreno era muito irregular, vou falar mais especificamente do Brasil, a gente tinha ganhos de 3,6%, quando ele era irregular 3,7% e irregular 3,9%, o que ocasionou uma média de ganhos de 3,9%. Esses ganhos eles são em relação ao tracker sem outro tipo de compensação, tá? Aqui a gente tem um pouco da curva do ganho diário, como podemos ver. Aqui a gente fez o comparativo entre o tracker sem sistema, que seria o standard tracking, fizemos na linha azul, fizemos com um algoritmo, um padrão do backtracking, um algoritmo 2D, onde ele faz a compensação sem a altitude, onde vocês podem ver representados pela linha vermelha. E também fizemos o teste com o Team Track, onde vocês podem ver representado na linha verde, tá? E podemos observar que o ganho é considerado nos períodos de manhã e tarde, onde o Sol ele está com o azimuth solar mais baixo, né? E dessa forma ocasiona o sobrevento e aí necessita dessa compensação individual. E aqui a gente tem um pouco da média do ganho anual. Vocês podem observar que aqui foi a aferição nas latitudes norte, tá? Na área da Alemanha. E como vocês podem observar, no período do inverno, lá é no período do início do ano e final do ano, vocês podem observar que teve um ganho maior de até 9,5% de ganho, comparado a não ter nenhum sistema, tá? O que nos gerou uma média de 6,2 nesse caso. E se contar a comparação entre o Team Track e um algoritmo um padrão de backtracking, ou seja, ele ter uma compensação, porém não ser a compensação da Soltec, os ganhos foram de 3,5, ganho máximo aqui na região norte, nas regiões norte, foram de 3,5. O ganho mínimo foi de 2,6 e um ganho médio de até 1,2%, tá? E como eu falei, os ganhos mais representativos no inverno. E agora eu vou passar um pouco da palavra pro Franz, vou falar um pouco sobre o estudo que está sendo feito entre a Soltec e o Grupo Energia para a aferição desses dados pré-projeto. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Como apresentado aí pela Soltec, né, o TeamTrack é um sistema de backtrack avançado, né, e ele traz ganhos de produção de energia aí, pois ele corrige falhas, né, do backtrack tradicional devido às variações do terreno, né. Um ponto importante aí é que, como foi apresentado pelo Rafael, o estudo da TUV é um estudo que foi feito em locais já existentes, né? E na nossa visão, no nosso escopo de trabalho principal aí nessa etapa, né, que o Lucas falou, que é a engenharia do proprietário, que a gente dá o suporte para o investidor de selecionar os equipamentos principais, né? O tracker é um desses equipamentos principais, né? E nessa etapa, nós precisamos estimar esse ganho de produção de energia aí para a gente considerar no LCOE, né? Que seria o LCOE basicamente né, a produção de energia relacionada com CAPEX e OPEX para cada solução, né?
E para isso, o Grupo Energia está consolidando uma metodologia junto com a Soltec para realizar essa estimativa de produção de energia, né? E vale lembrar, né, que o LCOE é uma etapa muito dinâmica e rápida, né? Então essas estimativas têm que ser feitas aí rapidamente, né, para poder ser levado em consideração aí na etapa de LCOE. E essa metodologia que nós estamos desenvolvendo em conjunto com a Soltec vai utilizar simulações energéticas, né? E levando em conta declividades do terreno, né? De cada projeto em específico, né? E isso não só declividades, mas declividade, pitch, equipamentos de cada projeto, para poder estimar aí o real ganho do Team Track nessa etapa anterior à construção, né? Para poder considerar esse ganho de energia já dentro do LCOE, né? Para essa metodologia, né, o Grupo Energia procura usar ferramentas usuais e aceitas pelo mercado, né, para poder ter uma facilidade numa uma verificação, validação de terceiros, né, e aí essa metodologia em conjunto com a Soltec aí é uma abertura que a empresa tem, né, com todos os fornecedores, né, porque vale lembrar que o Grupo Energia é uma empresa independente, né, e a gente realiza validações de tecnologia de diversos fornecedores, não só tracker, no caso das fotovoltaicas, né, tracker, inversor, módulo, e nós estamos sempre abertos aí a todos os fornecedores, por sermos uma engenharia independente, né. Aí agora eu vou voltar a palavra aí para o Pedro, tá? Para ele continuar, tá? Muito obrigado. Obrigado, Franz. Agora, bem, a hora aí das perguntas. Quem quiser mandar pergunta, como eu já falei lá no início, só nesse botãozinho aí de Q&A aqui embaixo da tela, coloca o nome, a empresa e para quem você está direcionando a pergunta. Rafael, eu queria te perguntar o seguinte, essa solução ela já está disponível no mercado? Como é que tem sido, como é que está a receptividade aí do mercado fotovoltaico aí frente ao Team Track? Sim, essa ferramenta ela já está disponível no mercado. Já temos mais de 3 gigas de projetos que já possuem a tecnologia Team Track. Estamos buscando atualizar ela para projetos mais antigos, tá? A gente vai estar atualizando esses algoritmos para que eles fiquem com o Team Tracker integrado, tá? Então, sim, ele já está presente no mercado. Ok. E temos a pergunta aqui do Gabriel Alcântara, que é o seguinte: ele pergunta: esse sistema de inclinação dos módulos é automatizado? Sim, Gabriel, esse sistema ele é totalmente automatizado, tá? A gente faz toda a pré-configuração durante um ano de cada posição do tracker, então ele já é todo pré-programado após o cálculo desse algoritmo, tá? E lembrando aí, quem quiser fazer mais perguntas aí, só, como eu falei aí, botão de Q&A ou aqui no chat mesmo e mandar aí a pergunta. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa, o Rafael, essa solução, tem alguma diferença dela ser só para solar centralizada, GD, ela funcionaria também no sistema de uma mini usina de GD, ela serve para todo mundo, como é que é? Sim, sim, ela tem utilidade para todos os tipos de usina, visto que ela zera o sombreamento feito pelos trackers, tá? Assim, falando um pouco sobre custo, é, a gente não cobra por essa solução para nenhum dos dois casos, tá? Porém, existe o custo da extração dos dados topográficos, tá? E esses custos eles variam de tamanho de usina para tamanho de usina e também de local para local, tá? Então, existe esse custo, mas assim, um ganho que o Team Tracker representa supera em muito essa questão do custo, tá? Então, ela é aplicável sim para tanto para GD quanto GC. E temos tanto usinas GC como GD já aplicadas. Eu posso mostrar aqui um pouco, só um segundo. Voltando um pouco. Vocês podem ver aqui a potência. Não sei se você consegue ver meu mouse, Pedro? Desculpa perguntar. Sim. Uhum. Sim, você consegue ver aqui a potência de cada projeto
E você pode ver que temos clusters de 57 megas, de 12 megas, e divididos aqui são algumas GDs e que já possuem o Team Tracker aplicado. Rafael, temos a pergunta aqui do Marcos Bilhão. Ele pergunta, você, acho que já meio que respondeu, mas ele pergunta o seguinte: o sistema TeamTrack também funciona em instalações de energia solar flutuante? Chegaram a fazer teste em alguma instalação desse tipo? Não, a gente não chegou a fazer teste de instalação flutuantes, tá? Porém, sim, o sistema ele funciona, visto que você tem as mesmas constantes são consideradas e você tem as variáveis solares, elas não mudam independente da questão de você estar como flutuante ou não. Claro que o rendimento será um pouco menor, pois você tem a movimentação dos trackers ali durante o, o movimento para a angulação correta. O Franz vai fazer uma participação aí nessa questão. Só complementando sobre a questão do flutuante, né? Existe já, né, já existe empresa que está com o intuito de desenvolver flutuante para receber trackers, né? Mas atualmente ainda não é financeiramente viável, né? É, ainda está com dificuldade um pouco de questão de custo do flutuante fixo, né? Já existe viabilidade, mas ainda é apertado, né? E a tecnologia de flutuante para receber tracker já existe em desenvolvimento, mas até o que a gente teve contato até agora, financeiramente não é atrativo ainda, tá? Não quer dizer que no futuro não seja, né? E só complementando aí, até colocar ali, realmente tinha um errinho ali no último slide lá, tava o mínimo e o médio invertido, tá, Rafael? Acho que o Fabrício colocou aí no questionamento, né? No último Isso, slide lá, ficou invertido. deixa eu até colocar aqui que ele pergunta Peço aqui, desculpa. como é possível que o ganho máximo seja 3,5%, o mínimo 2,6% e o médio 0,2%? Ele pergunta se é algum erro ali, se não se você puder reforçar, Rafael. Sim, acabei cometendo um erro, o médio de 2,6%, tá, pessoal? Legal. O Rodrigo pergunta como é feita a instalação do TeamTrack durante a construção da usina solar. Então, o Team Tracker, inicialmente é feita a coleta dos dados topográficos da usina, onde é feita a aferição de cada ponto, nos extremos de cada tubo, ou seja, para tracas monofila, ele faz a aferição de dois pontos, onde um na ponta do eixo, a ponta sul, e outro na ponta norte do eixo. E para tracas bifila são feitos a aferição de quatro pontos, a aferição da ponta sul de cada eixo e da ponta norte de cada eixo. Após essa aferição, que é feita através de um GPS, com precisão aí de até 4 casas decimais, esses dados são transportados para um Excel que é enviado para nós da Soltec. E com isso rodamos todos os algoritmos necessários para fazer o cálculo individual do posicionamento do posicionamento do tracker e do backtracking. Com esses dados do Tracker Position Control e do backtracking, vamos para a aplicação deles no Team Track. O Team Tracker, ele faz a união desses dois dados e busca a melhor posição para a geração de cada algoritmo. E por isso você tem um ganho de geração maior do que o backtracker comum. Além de fazer também a compensação da altitude. Então, por isso que a gente tem essa aferição dos três vetores. Após feita, passar por todos esses cálculos, o posicionamento de cada tracker, é gerado uma tabela com as posições de cada tracker individualmente durante um ano a cada 30 segundos. Então, a gente gera uma grande quantidade de dados que serão pré-programados no tracker durante todo esse ano.
Após isso, é feita a aplicação em campo pelo nosso time de comissionamento. Na fase de comissionamento a frio, é feita a aplicação desses dados em cada centralizadora, que vai emitir os comandos para os trackers. E dessa forma, após um ano, né, que seria o tempo de validade do- dos dados, é feita uma nova atualização. Porém, essa atualização ela já é remota, pois em todas as nossas usinas a gente tem acesso via VPN e a gente consegue fazer essa atualização remota sem que seja perdida a geração. Pois, claro, fazemos essas atualizações durante o período da noite. Então, não vai haver perda de geração e sempre vai estar atualizada a usina, tá? O Maximílio aqui perguntou sobre a periodicidade da atualização do backtracking. Se você puder reforçar aí, esse finalzinho que você falou, né? Sim, o backtracking ele é programado durante um ano. Geralmente programamos durante um ano. Ele pode ser programado com mais tempo, porém, com mais tempo a gente faz com usinas de GD, por conta do tamanho e da quantidade de dados que é gerado. Para usinas de GC, a gente trabalha com um ano e, como eu falei, sempre atualizando e sempre mantendo a usina sem perda de geração. Tá? Rafael, o Rodrigo pergunta como é dado o treinamento do Team Track para o time de OIM? A Soltec tem algum controle no sistema remoto? Sim, sim. Nós hoje o Team Track ele é aplicado diretamente no equipamento chamado TMS, Tracker Monitoring System. Esse equipamento ele é fornecido para todas as plantas, tá? E é justo o equipamento que a gente faz acesso via VPN para configuração, tá? Esse equipamento ele tem uma interface própria, um SCADA próprio, onde a gente envia o manual e também faz o treinamento durante 7 dias ou até 14 dias, caso seja optado pelo cliente. A gente faz o treinamento, faz o acompanhamento da equipe de OM do projeto, até que estejam dominando a ferramenta. Também, esses dados são enviados via o PCUA para o supervisório da usina, caso eles tenham. E esses dados eles são tanto visualização, tanto comando. Então é possível fazer o comando da usina pelo próprio SCADA Soltec e também pelo SCADA da usina, né? Seria o supervisório da usina. Hoje a Soltec é entregada com grande parte dos maiores supervisórios de usinas e e utiliza o novo OPC-UA, né? Que é o algoritmo mais recente aí que utilizamos no mercado. E reforçando aí que quem tiver pergunta para fazer, pode usar o botão de Q&A, colocando aí o nome, a empresa, para quem é a pergunta. Temos aqui uma pergunta, só que não colocou o nome. Ela pergunta o seguinte, Rafael: essa solução considera a condição de radiação difusa, os dias nublados? A solução Team Tracker ela não leva em conta, tá? Porém, hoje a gente tem um outro algoritmo específico para irradiação difusa que trabalha junto ao Team Tracker, porém é um produto à parte. E esse sim a gente não seria standard. Esse seria um produto vendido à parte, tá? Ok. Agora, Rafael, você falou, você mostrou um pouquinho na apresentação, em outros países, e como é que a expectativa de vocês dessa solução aqui no Brasil, comparando aí com os ganhos e até o uso dela nos outros países? Isso. Como vocês puderam ver na apresentação, quando a gente trabalha com latitudes maiores, que aí seria a latitude norte, onde a gente tem um azimuth solar um pouco com angulação menor, né? Ou seja, ele um pouco mais desviado para o norte, você tem um ganho de geração maior, tá? Isso é fato. Porém, considerando o Brasil assim, a linha do Equador um pouco mais para o sul, a gente tem um ganho de 1,2, como eu falei.
por cento, tá? Não chega a ser os 2,6 da latitude norte. Tem um 1,2% de ganho, que representa um grande ganho para a usina de qualquer forma. E, assim, amplamente aplicado no mercado brasileiro, a gente vê muitos bons resultados com zero sombreamento nas usinas, tá? Esse ajuste é, pode ser feito também caso tenha alguma edificação próxima que não faça parte da usina. É possível regular a angulação do tracker para evitar a sombreamento dessa edificação, tá? Então a gente também consegue, além de pré-programar os trackers para não fazer sombreamento próprio, a gente consegue programar a posição para não ter sombreamento de edificações próximas ou terceiras. Então a gente tem grandes expectativas quanto ao nosso algoritmo no mercado, tá? Temos aqui mais uma pergunta, é a pergunta do Bruno Rodrigues, Rafael. Ele pergunta o seguinte: em qual época do ano ocorre e é recomendável a atualização anual do backtracking em usina GC? Geralmente a gente faz. Não existe uma época do ano específica. A gente faz essa atualização sempre que está ali próximo a perder a validade dos dados, tá? A gente já faz essa atualização. Então não existe uma época do ano específica. Como eu falei, essa atualização é feita à noite, então independente não haverá perda de geração, tá? E temos também mais uma pergunta aqui do Rodrigo. Ele pergunta o seguinte: para que tipos de terreno é mais recomendável a tecnologia TeamTrack? Planos ou acidentados? A tecnologia ela é recomendada para todos os tipos de terreno, visto que ela faz a compensação dos trackers, então o sombreamento ele ocorre em todos os tipos de terreno, mas claro, o ganho é maior em algumas situações. Quando você tem uma elevação leste-oeste muito grande, um slope leste-oeste muito grande, ele vai ter um ganho de geração um pouco maior, tá? Visto que o sombreamento ele começa mais cedo, digamos assim. Então, não há um terreno que seja mais recomendado. A gente recomenda que seja feito em todos os tipos de terreno, mas alguns acabam gerando ganhos maiores, tá? E só, Acho que o quando... Franz quer fazer a participação. Ah, sim, Desculpa. perdão, Franz, pode falar. Só complementando aí, até justamente a nossa expectativa aí de criar metodologia de cálculo é justamente para identificar os ganhos terreno a terreno específico, né? Não só o terreno como condições de cada projeto, né? E poder transpor esse ganho aí para uma análise de LCOE, né? Então, o intuito é justamente esse. Então, para isso não quer dizer necessariamente que às vezes um terreno ele pode talvez dar um ganho melhor, mas devido a outras condições dos equipamentos, o terreno não contribui mais, por exemplo, os equipamentos contribuem. Por exemplo, o pitch afeta bastante, o pitch utilizado no projeto afeta esse ganho, né? Também pode trazer mais ou menos ganho para o projeto, né? Então, eu acho que é por isso que é justamente essa metodologia que a gente está desenvolvendo junto com a Soltec, é justamente para estimar para o projeto em específico, né? E aí levaria em conta todos os pontos, entendeu? É isso. Rafael, naquela pergunta da época do ano, pergunta que a gente vai reforçar a questão da GC, descentralizada. Teria alguma diferença ou não, né? Tanto na GC quanto na GD? Não, como eu falei, é necessário para ambos os projetos, então não há uma diferença entre os tipos, né, GC e GD. É amplamente aplicado em ambos. Ok. Agora, Rafael, nessa coisa aí do algoritmo, você falou aí do Team Tracker, que o mercado tem demandado aí para a Soltec? Quais têm sido os anseios aí dos clientes? O que eles chegam e pedem para você? O Team Track vocês desenvolveram, começou com o pedido dos clientes? O que tem sido aí o pedido do mercado para a Soltec? Inicialmente a gente trabalhava com backtracking padrão, tá? Onde
como ele não tinha todos os dados necessários para a compensação, acabava que ainda ocorria alguns sombreamentos, tá? E é de grande demanda do mercado que não haja esse tipo de perda, até para não gerar pontos quentes nos painéis. E devido a isso, a Soltec trabalhou para desenvolver o Team Tracker com o objetivo de zerar. Então, a demanda dos clientes hoje é que realmente não haja nenhum tipo de sombreamento na usina. E nossas equipes elas estão sempre à disposição para que isso não ocorra. Durante a fase de comissionamento é feita a pré-programação e também há um período de testes onde a Soltec acompanha a angulação todas as manhãs e tardes no projeto. Então a gente consegue tanto observar presencialmente quanto regular os ângulos de todos os trackers até que não haja nenhum sombreamento. Então o objetivo hoje do Team Tracker é realmente zerar a perda por shading, né? Que é a perda por sombra, tá? Ok. Lembrando aí mais uma vez, quem para fazer a pergunta, botão de Q&A, botão de chat, colocando o nome, a empresa que participa e para quem é pergunta. Temos aqui a pergunta do Gabriel Alcântara. Ele perguntou o seguinte: a estrutura Team Track teria alguma incompatibilidade com o microinversor, já que ele fica posicionado normalmente mais próximo do módulo? Ou ele é mais utilizado somente com inversores string? Não, a solução Team Tracker ela é aplicada em ambos os casos, tá? Caso haja um microinversor mal posicionado e gere o sombreamento, conforme eu havia dito, a gente consegue fazer a mudança de angulação desse tracker para que ele não tenha sombreamento por edificações ou equipamentos, né, terceiros, digamos assim. Então, o Team Tracker, ele, além de fazer a compensação por tracker, ele também ajuda nesses casos, onde a gente tem outros equipamentos ocasionando interferências de geração do tracker. E assim você consegue fazer essa mudança de angulação para que não gere esse sombreamento. Então, sim, ele é aplicado em ambos os casos e, além disso, consegue ajudar em caso haja interferência de um equipamento com o tracker. Uhum. Rafael, te pergunto o seguinte, qual é o desafio aí no Team Tracker? É essa questão do algoritmo, é você conseguir ter essa certificação do ganho? O que que é o desafio aí dentro dessa solução? Esse, é, então, hoje, quanto à certificação, a certificação iniciou-se, né, desde 2020, então foi 3 anos de estudo, de geração desses 27 casos que eu havia mencionado, tá? Então, o estudo ele já é comprovado. Hoje o desafio ele é mais a configuração em diversos tipos de projetos. Falando melhor, hoje no Brasil a gente tem um país continental onde os projetos têm características totalmente distintas e os layouts hoje eles são feitos para se adequar ao terreno, né? Então, cada projeto ele tem uma característica específica. E aí nosso desafio hoje é configurar a aplicação do algoritmo para que ele atenda o não sombreamento de 100% dos projetos, tá? Hoje a gente não tem nenhum projeto onde não atenda essa especificação, tá? Hoje no Brasil a gente não tem nenhum projeto que não atenda a necessidade de zerar o sombreamento, mas ainda assim é um desafio para cada projeto, tá? Uhum. E Franz e Lucas, para vocês do Grupo Energia também eu pergunto, qual que é aí o desafio dentro da participação de vocês nisso? O que que é o desafiador? É a própria constatação? É a questão da verificação, o tempo? Qual é o desafio aí para vocês? O grande desafio aí é estimar o ganho para cada projeto específico, né?
para que o investidor ele tenha uma segurança de usar um valor de energia a mais que ele vai obter ali depois na operação da planta, né? E não só estimar isso, como estimar na velocidade suficiente que é esse processo de definição de equipamento, né? Igual eu falei anteriormente, é um processo muito rápido, dinâmico, ele acontece, ele volta, retorna, que é para definir cada equipamento, né? Tracker, inversor e módulo, né? Então, ter essa estimativa de ganho do Team Track nessa etapa é o maior desafio atualmente, né? Porque é igual falou assim, o ganho existe, né? Mas para cada projeto específico, o meu projeto, o investidor vai te perguntar isso, no meu projeto, quanto que eu vou ganhar de energia, o quanto vai melhorar meu LCOE ao ter o Team Track, né? E é igual o Rafael falou, né? Ele tem um ganho, mas também ele vem atrelado a um custo, né? Mesmo sendo um custo de mão de obra, de levantamento de dados, mas esse custo existe, né? E esse custo ele entra numa análise de LCOE também, né? Então, acho que o maior desafio mesmo aí é a velocidade que é o LCOE, de você ter essa estimativa de ganho para o projeto específico nessa etapa, né? Com certeza é o maior desafio para a gente aí nesse momento, né? Como o Grupo Energia, uma engenharia independente que vai estar analisando para os nossos clientes, né, que são os investidores, aí esse ganho, né? E qual tem sido aí, eu perguntei para o Rafael, eu pergunto para você também, qual tem sido a maior demanda aí dos clientes para vocês da área do mercado fotovoltaico? Não entendi, Pedro. Repete, por favor. Qual tem sido a maior demanda? O que que os clientes, quando chegam, o que que eles estão pedindo, o que que eles têm demandado mais a você? Qual tem sido aí o foco dos pedidos deles? Quer começar aí, Rafael? Acho que... O Rafael, eu perguntei um pouquinho, se ele quiser, já perguntei, se ele quiser reforçar, não tem problema, mas aí, se também puder É dar que um... acho que o ponto é que o Grupo Energia ele trabalha em diversos segmentos, né? Uhum. Então, se a gente está falando da escolha de equipamentos, né? Uma demanda que a gente tem é analisar diversas propostas que a gente vai receber, o investidor vai receber, né? De diversos fornecedores e compilar isso num dado que faz sentido para ele sintetizado, né? E a gente precisa não só ver a parte da financeira, mas também os requisitos técnicos dessas propostas e sintetizar para o cliente, para eles conseguirem ter uma visão geral, né? Complementando o Lucas aí, por exemplo, para esse caso ele falou, por exemplo, de seleção de equipamentos, né? O Grupo Energia tem as nossas metodologias, nossas métricas internas e também são adaptáveis, né? E talvez uma demanda aí que vem de bastantes clientes é refinar, fazer um refinamento tanto na parte de energético como de CAPEX e OPEX, né? Esse é um processo, é uma demanda que ela vem sempre sendo refinada ao longo do tempo, mas é uma demanda aí que surge muito nos clientes nessa etapa aí de LCOE, esse refinamento aí, que é entrar no detalhe ali, bem pequeno, para entrar esses detalhes, essas variações tanto energéticas como de CAPEX e OPEX na etapa de LCOE, né? E é muito importante isso, né, França? Que é muito sensível, a gente Sim, sempre vê. Então, cada mudança de númerozinho que você faz lá muda completamente o resultado. sim, a gente até o Lucas falou aí, a gente fala assim, às vezes assim, parece pouco, mas eu vou dar um exemplo, é um produto que trouxer um ganho de 0,5% a mais de energia, ele ganha uma vantagem muito grande perante os outros, né? Principalmente que a análise de LCOE é feita a longo prazo, né? Trago para o valor presente, né? Então, por exemplo, você vê projetos de utility aí que você vai estar analisando hoje aí na 30 anos, 35 até de vida útil da planta, por exemplo, 0,5% de ganho de produção de energia é muito impactante no LCOE, né? Isso tanto para tracker, inversor, módulo, isso tem grande impacto, né? Mas aí eu acho que, Só, complementando só para a sua pergunta mesmo, eu acho que a maior demanda aí para essa seleção é refinamento mesmo de LCOE. Rafael, queria colocar alguma coisa? sim, só agregando, hoje a gente tem projetos que são calculados em até 40 anos, né? Não só 30, 40 anos, então é bastante tempo. Sim, sim. Tem alguns casos, sim.
Ok. O Ronaldo Barbosa, da EcoWatts Energia, ele pergunta o seguinte: como o Team Track funciona no caso de módulos bifaciais? Ele traz ganho maior nesses casos? Sim, o Team Tracker, ele prevê o sombreamento do módulo na parte superior do módulo, certo? E com isso você não tem a perda da string, né? Por conta do sombreamento. Então, sim, acaba gerando mais é, pela bifacialidade, é, gerando mais ganhos para a usina. Só talvez eu complementando, né? Como o objetivo do Team Track é mitigar uma perda, essa perda afeta o módulo e a Sim, string completa. Então, como ela está mitigando a da parte da frente, consequentemente, ela também está mitigando essa isso, perda que ocorre na parte de trás do módulo, né? Então, essa mitigação afeta os dois lados, né, do módulo. correto. E, bem, quem tiver mais perguntas também pode mandar a pergunta aqui no Q, ou seja no Q&A, seja no chat, que a gente peça aqui para o Rafael, o pessoal do Grupo Energia, responder. Rafael, a Soltec, vocês aí se apresentou o Team Tracker, vocês têm aí alguma novidade para o mercado, trazendo alguma outra solução aí para o mercado fotovoltaico, ou estão mesmo aí com foco no Team Tracker? Vocês estão preparando aí algum tipo de novidade ou o foco hoje está no Team Tracker? Sim, hoje a gente está finalizando a questão do Diffuse Buster, né? Ela já é funcional hoje no mercado, hoje já trabalhamos com ela, mas a intenção é padronizar ela para todos os projetos, tá? Então, eu acredito que hoje a Soltec ela está trabalhando para isso, para ter uma solução standard, tanto com o Team Tracker como o Diffuse Buster, para ter ganho de geração. E tem prazo para o Diffuse Buster ou não? Não, infelizmente hoje eu não consegui te dar um prazo exato de quando seria, né? E uma outra coisa é o seguinte também, Soltec, o Brasil dentro do mercado da Soltec, como é que ele está posicionando? Hoje a Soltec ela tem grande presença no mercado, né? Se não me engano, a gente tá em segundo colocado no fornecimento de tracker, de produto, tá? Posso até pegar uma informação mais atualizada, só um instantinho. Para o compartilhamento. Hoje a gente tem, como eu falei, mais de 5 gigawatts, tá? De projetos fornecidos de mercado, tá? É, para ser mais exato, 5,3 gigawatts hoje, dados atualizados, né? E temos fabricação aqui, a gente tem uma fábrica no Brasil, tá? Sediada em Lauro de Freitas, na Bahia, tá? E é o único país hoje com presença da Soltec, onde a gente tem uma matriz no Brasil, né? A gente tem uma matriz, uma fábrica no Brasil. E somos o segundo maior no mercado da Soltec, né? O Soltec Brasil, digo assim. Legal. Bem, estamos aqui nos encaminhando para o final desse episódio do Energy Tech Talks. Rafael, você gostaria de fazer suas considerações finais? Só falar mesmo que a Soltec, ela busca inovação no mercado, tá? Ela busca trazer ganhos de geração para os seus clientes e presta um apoio direto às suas usinas. A gente tem uma equipe com central meteorológica, tá? E que atende em até 48 horas qualquer tipo de chamada. A gente tem um portal que é feito as chamadas, que os clientes fazem as chamadas e a gente atende até 48 horas, tá? Então a gente
busca atender e gerar ganho de geração para o cliente o mais rápido possível, tá bom? E, Rafael, caso alguém que esteja assistindo a gente quer entrar em contato com você, com a Soltec, para saber mais aí dessa solução, como é que faz? Sim, a gente tem equipe comercial, eu posso mandar disponibilizar o e-mail das nossas equipes, tá? É, é sales@soltec.com, tá? Essa é a equipe de vendas comandada pelo Rodrigo Miranda, tá? Ele vai atender vocês. O e-mail do Rodrigo é o rodrigo.miranda@soltec.com, tá? Obrigado, Rafael. Só adicionando informação, desculpa. Tem também os e-mails do salesbrasilteam@soltec.com, e para entrar em contato comigo através do Rafael com o PH como tá escrito, @soeiro, é, soeiro não, desculpa, ponto soeiro, @soltec.com. E o meu número para contato é só um instantinho, o 71997150365, tá? Vou escrever aqui no chat do Zoom essas informações. Ok. Bem, muito obrigada aí, Rafael, Franz, Lucas e de modo especial a todos vocês que estiveram com a gente. Não esqueçam, continuem ligados no Canal Energia, no nosso site canalenergia.com.br, também no nosso canal do YouTube, o TV Canal Energia. Um grande abraço a todos e até a próxima. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado, bom dia, boa tarde.